Aqui eu estou fazendo a limpeza do terreno. Depois que eu construí a cerca, né, aquela parte que vocês estão acompanhando, já está disponível o vídeo. Depois que eu fiz essa cerca, essa parte, estou fazendo a limpeza, porque aqui no terreno atrás está muito alto esses matos. Eu estou fazendo a limpeza deles, como vocês podem ver, está dando bastante trabalho, mas eu vou limpar. E o vídeo ele tá um pouco longo por conta disso. Eu tô fazendo um corte. A medida que eu tô deixando é a minha altura. Nenhum desses matos vai ficar mais alto do que a minha altura, a minha estatura de 1,75 m. Vocês podem perceber que a gente tava com esse mato assim mais alto do que eu, né? 2 a 3 vezes o meu tamanho. Isso eu não admito, não admito mesmo. Depois que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer a limpeza e a organização, né? Aí fiz essa limpeza, tô fazendo o corte, assim, devagarinho, mas tá indo. Tá levando. Hoje eu já concluí, né? Levou 2 dias para fazer essa limpeza. E eu fiz toda a. Aqui é chamado de brocar, brocação, né? Essa limpeza dessa área todinha. Fiz o corte e o rebaixamento de esses matos, essas moitas que estavam muito alto, certo? Esses é como se fossem umas varetas que fica crescendo, mas elas não têm nenhum tipo de função. Elas não servem para nem para fazer sombra, nem para realmente é só um mato invasor que se a pessoa deixar muito tempo, eles começam a tomar de conta de toda a área. Nessa situação aí, como vocês podem perceber, eu fui fazendo a limpeza e não continuei até esse canto do vídeo porque tinha um aqui é chamado de enxu, mas é uma vespa que fica pegando a pessoa, morde, dá febre, dor de cabeça. Então eu tive que fazer até onde eu consegui para elas não me atacar. Inclusive elas me morderam no braço, no pescoço, até perto da minha mão também. Eles me morderam, mas tudo bem, ficou tranquilo. Eu fiz a limpeza até onde deu, né? Até onde eu consegui. Eu utilizei também o motosserra, que você pode ver essa fumaça quando está saindo motosserra, porque tinha alguma dessas varas que estavam muito difícil de tirar. Ela estava só com a foice e essa foice ela não conseguia cortar. Utilizei o motosserra para agilizar o meu serviço. Aí fiz essa limpeza, vocês vão percebendo, eu vou jogando ela, vou derrubando e vou depois com a foice mesmo, vou picotando ela, porque são árvores bem fininhas. Esses galhos, né, são bem fininhos. Aí depois que eu consigo picotar eles, eles ficam num tamanho bom, adequado. Ó, mesmo eles caindo, eles ficam mais altos do que eu. Aí isso daí pra mim tem que ter um padrão, né? Então eu fiz a medida. Não vai ter nenhuma moita, nenhum mato que vai ser mais alto do que a minha própria estatura. Isso não tô admitindo. Aí, ó, tá vendo? Tô fazendo a limpeza, picotando. Realmente teve alguns momentos que eu fiquei bastante cansado, porque eu tinha que sair, né, tomar uma água e voltar, porque realmente mesmo começou a doer. Eu tava utilizando só uma luva. Tava com a camisa, né, a camisa de proteção de solar e com o óculos para utilizar o motosserra. Eu utilizei o motosserra com as duas luvas, mas a luva é de couro e com o óculos e o fone. Mas para utilizar a foice eu estava só utilizando uma luva de pano. E essa luva ela tem como se fosse uns pontinhos, que esses pontinhos eles têm a função de não deslizar. É como eu só tinha uma luva que não deslizava, uma chamada luva pigmentada, eu não conseguia utilizar nas duas mãos, porque só tinha uma. Aí a minha mão às vezes ela ficava doendo muito por conta do esforço, né? Mas eu consegui fazer, porque toda vez que eu ficava é, fazendo picotando, aí ela batia às vezes no chão, né? Às vezes ela batia numa uma parte incerta e ela acabava machucando. Vocês podem ver que eu consegui fazer uma limpeza boa na área e já deu uma diferença bacana. Inclusive aqui no para chegar o vento, né? Depois que a pessoa faz essa limpeza, fica chamado de escampinado. Aí o vento ele consegue percorrer melhor e fica bem mais ventilado também, porque a minha casa ela fica logo depois desse terreno, né? Esse terreno é nos fundos e melhorou muito a circulação de vento aqui também. E ó, esse trabalho aí foi demorado um pouquinho. Eu demorei mais ou menos umas 5 horas para fazer esse percurso todo. Vocês estão vendo? Eu comecei era 8 e pouquinho. Isso fui parar quase 1 hora da tarde. Aí foi esse o serviço que eu consegui fazer. Graças a Deus não teve nenhum empecilho assim relacionado a qualquer tipo de animal peçonhento ou outro enxu, né? Outra colmeia de vespa não teve, realmente só foi aquela essa do canto que eu não consegui concluir.
e eu tive bons resultados, porque o resultado é da mesma hora, né? A gente faz e já consegue perceber a diferença de todo esse trabalho. Aí eu fui fazendo e cada vez mais o resultado foi aparecendo. Inclusive, eu consegui concluir isso na jornada de 2 dias, né? Não consegui fazer em um dia só. Mas no próximo vídeo, vocês que acompanham, vocês vão perceber a transformação que teve nessa área. Depois eu vou descer, porque o terreno é um pouco inclinado. Eu vou ir um pouco mais para frente para fazer a limpeza, caso seja necessário. E eu também entrei em contato com um rapaz de uma máquina para fazer a limpeza e juntar todos esses garranchos, né? E depois ele juntar para mim poder fazer a plantação do capim. Aí mais à frente vocês vão ver como é que tá ficando. Inclusive esse vocês podem ver como se fosse uma torceira, né? Que tá aqui no vídeo. Eu não utilizei mais ela, não deixei mais ela em pé. Também tirei ela porque é só uma torceira de vara fina. Ela também não serve. E aí tem uma antiga cerca que também para mim não dá para utilizar. No próximo vídeo vocês vão ver. Foi retirado toda ela e foi feita toda a limpeza dessa área. Para vocês que estão sempre acompanhando o canal, eu peço que se inscrevam e acompanhem essa transformação que está acontecendo, certo? Eu quero ter uma produção de gado e estou fazendo todo o tratamento do terreno e toda a organização. Curta também o vídeo, tá bom? E se inscreva no canal.